Então, pessoal, tipos de cabo de aço, né? O nosso livro, o Shigley, ele define como cordas de fio, tá? O nome, né? Eu acredito que é uma questão de tradução. Cordas de fio é o nosso cabo de aço, conhecido como cabo de aço. Então, nossos tipos de cabo de aço. A corda de fio é feita com dois tipos de enrolamento, tá? Como mostra a figura 17 e 19, que é essa figura aqui de baixo. O entrelaçado regular e o entrelaçado lang. Podem observar, né, que eles possuem diferenças na sua construção. O entrelaçado regular tem um fio torcido em uma direção para formar os cordões. E os cordões torcidos na outra direção para formar a corda. Tá? Na corda completa, os fios visíveis são aproximadamente paralelos ao eixo da corda. Pode observar que os fiozinhos, ó, paralelo ao eixo da corda. Cordas de entrelaço regular não enroscam nem distorcem e são fáceis de manusear. Cordas de entrelaço concordante, vocês podem ver que ambas são no mesmo sentido, ó. Né? Depois aqui as cordas, os cordões enrolados, então estão no mesmo sentido. Portanto, os fios externos correm diagonalmente pelo eixo da corda. Né? Cordas de entrelaçado concordante são mais resistentes ao desgaste por abrasão e falha decorrente de fadiga que as cordas de entrelaço regular. Porém, são mais propensas a enroscar e distorcer. Então, positivo da regular é mais fácil de manusear. Ponto negativo da entrelaçado lang, que ela é mais propensa a enroscar, mas tem maior resistência ao desgaste por abrasão e falha, por fadiga. Essa figura aqui vai ser falada no próximo slide, mas eu já vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma seção de um cabo, né? Todos vocês já viram um cabo de aço, né? Às vezes um cabinho bem fino, às vezes um cabo não tão fino, né? Vocês já viram como funciona. Claro que um cabo de aço grande, né, ele vai ter, então, vários erguer material de construção em uma obra de pequeno porte, né? Aqueles que tu compra nas lojas aí,
tem cabo de aço. Um guincho, aqueles para colocar na frente do Jeep quando vai fazer trilha, tem um cabo de aço. Caminhões para amarração de carga, tem cabo de aço. Ponte rolante, tem cabo de aço. Elevador, tem cabo de aço. Enfim, diversos equipamentos, né, da área da mecânica utilizam cabo de aço e é necessário a gente aprender como calcular ele, né? Então, por isso que ele está nessa disciplina de elementos de máquina. Beleza. Quando uma corda de fio, né, com cabo de aço, no caso, corda de fio igual a cabo de aço, passa ao redor de uma roldana, há uma certa quantidade de reajuste dos elementos. Né? Os elementos eles se acomodam no passar pelas roldanas. Cada um dos fios e cordões deve deslizar sobre vários outros e presumivelmente alguma flexão, né, individual ocorre. Então é provável que nesta ação complexa exista alguma concentração de tensão. A tensão em um dos fios de uma corda passando ao redor de uma roldana pode ser calculada como se segue, né? Então, aqui da mecânica dos sólidos, temos que tensão é mc sobre I, né? Então, se a gente isolar a tensão mc sobre I, isolar o momento, a gente vai ter tensão vezes momento de inércia sobre C igual ao momento, né? Então, da mecânica dos sólidos, pessoal, a gente tem, né, que tensão é mc sobre I. Se a gente isolar o momento, a gente fica com a fórmula tensão vezes momento de inércia sobre C. E também a gente tem a fórmula da curvatura, né? Curvatura igual a o modo de elasticidade vezes o momento de inércia sobre o momento, né? Curvatura representada aqui por essa letra grega, não sei se é grega agora, é o Rho, né? Beleza. Observem que, se nós igualarmos M igual a M, né, a gente vai conseguir, então, fazer uma equação única, isolando a tensão. Então, a tensão, a gente consegue calcular como? Os I's vão se cancelar também, né? Momento, modulacidade, vezes o C, que é o C lá, metade da espessura, geralmente, né, na mecânica dos sólidos, sobre a curvatura. Em lugar, então, do raio de curvatura, como a gente está falando de uma... Opa, desculpa. Aqui. Como a gente está falando de uma roldana, né, o raio da curvatura, a gente coloca o diâmetro dessa roldana dividido por 2, porque esse vai ser o raio de curvatura que a gente vai trabalhar. Né, o cabo de aço ele passa por aqui, essa roldana. Então, aqui, esse é o raio de curvatura. Também, então, a gente pode substituir o C, né, nosso diâmetro, como o diâmetro, o nosso C não é o diâmetro, né? É a altura ali, no caso lá, na mecânica dos sólidos. A gente pode trocar como dW sobre 2, onde o dW é o diâmetro do fio, tá? Essa substituição nos dão, então, essas substituições nos dão o seguinte: tensão é igual a ER, que é o modo de elasticidade da corda, pessoal, não do fio, tá? Vezes dW, que sim é o diâmetro do fio, sobre o Dzão, que é o diâmetro da roldana. Tá? Para entender essa equação, observe que o fio individual faz uma figura de um saca-rolhas no espaço. Então, faz o seguinte, pega um fio só. O fio, ele tem aquela espiral, né? É como se fosse uma molinha. Ele colocou um saca-rolhas porque aquela parte do saca-rolha, né?
é uma espiral, que nem uma mola. Se você puxar ele, né, para determinar o E, ele se estenderá ou dará mais do que o seu E nativo sugeria. Entendeu? Porque ele já tem aquele formato em espiral. Então, o ER é o modo de elasticidade da corda, não do fio. Porque ele se expande, ele se deforma mais do que um modo de elasticidade, o E normal do fio. Tá? Portanto, o E é ainda o modo de elasticidade do fio. Porém, em sua configuração peculiar, como parte da corda, seu módulo é maior, seu valor é maior, quando se nós considerarmos um modo de elasticidade da corda, né, do cabo de aço. Por essa razão, então, dizemos que o ER na equação é o modo de elasticidade da corda, não do fio, reconhecendo assim que podemos ser evasivos em relação ao nome utilizado. Aqui, pessoal, nós temos, então, dados de cordas de fio, né, de cabos de aço. Então, nós temos um cabo chamado reboque, 6x7, 6 cordas com 7 fios cada uma. Tem um peso por metro de 33,92 diâmetros ao quadrado. Tá? Esse é o peso por metro dele. 10 é um valor que vai dar em 10 na menos 3 newtons. O diâmetro mínimo da rodana é 42 vezes o Dzinho. O Dzinho é o diâmetro do fio. Os tamanhos padronizados para o Dzinho é de 6 a 38 milímetros. Os materiais, aço de arado brando, tá? São materiais aí. Os tamanhos dos fios externos são D/9. Desculpa, pessoal, o Dzinho não é o diâmetro realmente do cabo, tá? Não é o que eu falei. O tamanho dos fios externos, D/9. O modo de elasticidade em gigapascal, 96 gigapascal nesse caso. E a resistência, 690, 908, 524. Tá? Então, tem diversos tipos aqui de materiais. Tá? De dados aí de cabos de aço. Agora, a gente vai ver algumas equações que são de projeto, né? Mais especificamente, aquelas equações foram questionamentos preliminares, dando uma contextualização. E agora a gente vai ter equações de projeto realmente de cabos de aço. Carga equivalente de flexão, o FB. A equação C, vou retornar aqui para mostrar, é essa equação aqui, nos dá, então, a tensão de tração nos fios externos. Tá? Então, nos fios externos, ele nos dá essa tensão de tração. O diâmetro da rodana é representado por D. Beleza. Essa equação, ela revela a importância de utilizar uma rodana de diâmetro grande. Tá? Os diâmetros mínimos sugeridos de rodana estão na tabela 1724. E se baseiam, então, numa razão de Dzão sobre dW, então, diâmetro da rodana sobre diâmetro do fio, de 400. Se possível, as rodanas devem ser desenhadas para uma razão maior. Para elevadores e içadores, Cadernal e Moitão, de Minas, tá? Então, tipos de elevadores e içadores de Minas, D sobre dW é geralmente tomado entre 800 e 1000. Se a razão for menor que 200, altas cargas irão com frequência causar deformações permanentes na corda. Então, aí, normalmente, usa-se, né, 400. Claro que para situações mais
críticas, né, elevadores, içadores de minas, né, o pessoal usa mais. Uma tração na corda de fio, com a mesma tensão de tração que a flexão da roldana, é chamada de carga equivalente de flexão. Né? Então, isso é dado por quê? A carga equivalente de flexão, ela vai ser igual a tensão, a de tração, vezes a área do cabo de aço. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela equação C, que está aqui, PR de W tesão, e multiplica por o AM, que a gente viu lá no início, que é 0, alguma coisa vezes diâmetro ao quadrado, se não me engano, né? 0,32, não lembro exatamente agora de cabeça. Então, essa é a carga equivalente de flexão. Uma corda, então, ela pode falhar porque a carga estática excede a resistência última da corda. Falhas dessa natureza geralmente não são culpas do desenhador. Pelo contrário, é uma falta do operador ao permitir que a corda seja submetida a cargas para as quais não foi desenhada. Então, a gente projetou para que aquele elevador, içador, ponte rolante, né, aquele cabo de aço, de qualquer coisa, resista a uma carga de 1.000 quilos. Se o cara botou 2.000 quilos, óbvio que ele pode arrebentar e não vai ser culpa nossa, né? A primeira consideração ao selecionar uma corda de fio é determinar a carga estática. Tá? Ah, mas professor, por quê? É o seguinte, supõe-se que tu tem um redutor muito bem colocado, né? A velocidade dele não é uma velocidade alta no cabo de puxar o cabo de aço. Então, depois que a carga está elevada, é uma carga constante, é o peso, né? Então, essa carga, né, que o cabo de aço vai erguer, ela pode ser composta dos seguintes itens. Ó. O peso conhecido ou peso morto, tá? Uma carga adicional causada por paradas súbitas ou arrancadas, isso tem que ser considerado. Cargas de choques, tá? Cabos de aço geralmente não tem grandes cargas de choque, mas tem que ser considerado. E o atrito de mancal em roldana. Cada uma dessas, isso aqui, né, vai ser considerado nos cálculos. Quando essas cargas, então, são somadas, tá? Quando essas carga de início, né, de movimento, de parada brusca, carga do peso morto, o próprio peso da estrutura, digamos que é um elevador, o peso da carcaça da estrutura, né? Então, quando essas cargas todas são somadas, o total pode ser comparado à resistência última da corda, para encontrar um fator de segurança. Então, é essa coluna aqui, ó, da tabela, a resistência da corda. Tá? Contudo, essa resistência deve ser reduzida pela perda de resistência que ocorre quando a corda passa sobre uma superfície curvada, tal qual uma roldana estacionária ou um pino. Tá? Para uma operação média, a gente utiliza, então, fatores de segurança de 5. Para fatores de segurança até 8 ou 9 são usados se houver risco para a vida humana ou situações muito críticas. Então, aqui ele deu uma dica sobre fatores de segurança. Tá? Então, aí, se a gente pegar um elevador, se eu não me engano, o fator de segurança do elevador é 12. Tá? Porque é um negócio que não pode falhar, né? Teoricamente. Às vezes falha. É raro. Então, vamos analisar essa figura 1720, que relata o que foi falado nesse primeiro parágrafo aqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Figura 1720. É a perda de resistência percentual devido a diferentes razões D sobre D. Então, roldana sobre diâmetro do cabo de aço. Então,
esses testes foram padronizados para todas as classes 6 por 19 e 6, 17. Tá? Então, qual é a perda percentual de resistência? Por exemplo, vamos pegar uma razão de 10. Vamos pegar aqui, por exemplo, um cabo de 30 milímetros e uma roldana de 300 milímetros. Então, ele vai ter uma perda residual de resistência de 15%. Considera-se, então, se, por exemplo, aqui, se nós colocar uma razão de 30, então, o mesmo cabo de diâmetro de 30 milímetros, agora for uma polia de 900 milímetros, a gente tem um 30 de razão. Isso vai dar uma perda de ali mais ou menos uns 5, 6%. Tá? Então, essa perda é bem interessante, porque a gente não pode se dar o luxo de fazer uma roldana muito pequena. Quem sabe, né? É até previsível, digamos assim, que uma roldana pequena, o cabo de aço dobra mais, né? Ele vai ter uma maior flexão e a gente sabe que acaba aumentando a tensão, né? Então, tu pega uma chapa uma chapa fina e tu dobra na mão. Quanto mais tu for dobrando, mais tu vê, né? Aquela falha ocorrendo na região de dobra, né? Então, segue a mesma ideia, digamos assim. Então, fatores de segurança para cabos de aço, então, tem alguns aqui. Teleféricos, 3,2, achei pouco, né? Mas tudo bem. Bondinho do Pão de Açúcar lá, que eu já fui, provavelmente deve ser mais. Corda guia, 13,2, corda guia, para quem gosta aí de fazer aventuras, escalar, essas coisas, tem sempre uma corda guia, né? Eixo em minas, túneis, até 500 pés, 8, de 1.000 a 2.000 pés, 7, né? Então tem os valores. Içamento, 5, reboque, 6, guindaste, guincho, 6, içadores elétricos, 7, elevadores manuais, 5, pessoais, 7,5, tá? Aí aqui tem alguns elevadores, ó, elevadores de passageiros até 7,62 metros por segundo, né, de velocidade, 11,9, né? Elevadores de carga também. Então, tem diversos valores aqui de coeficiente de segurança para cabos de aço. A tabela, então, 1725, ela lista, então, fatores de segurança mínimos, né, para uma variedade de situações de desenho. Aqui, o fator de segurança é definido como N é igual a FU, que é a carga última do fio, que a gente acha lá na tabela, aquela que a gente já viu, sobre o FT, que é a carga máxima de tração de trabalho. Tá? Então, esse é o nosso fator de segurança. Uma vez que você tenha selecionado uma corda com base na resistência estática, a próxima consideração, né, é assegurar que a vida ou desgaste da corda da rodana, ou roldanas, obedece a certos requisitos. Quando uma corda carregada é flexionada sobre uma roldana, a corda estica como uma mola, roça contra a roldana e causa desgaste de ambos, corda e roldana. A quantidade de desgaste que ocorre depende da pressão da corda na ranhura da roldana. Essa pressão é chamada de pressão de suporte. Uma boa alternativa de sua magnitude é dada por pressão igual a 2 vezes a força de tração na corda sobre o diâmetro da corda, no diâmetro do cabo de aço, o desinho, vezes o desão, que é o diâmetro da roldana. Algumas pressões permissíveis, então, estão na tabela 1726. Tá? Então, essas pressões devem ser utilizadas apenas como indicador grosseiro. Elas não são capazes, então, de evitar a falha por fadiga ou desgaste severo. Elas são apresentadas aqui porque eram utilizadas no passado e fornecem um pontapé inicial aí para o projeto. É um cálculo bem mais rápido, digamos assim, né? Então, tá aqui, tem as pressões e as forças no tração da corda, né? Aí pegaria o material,
né? Então, digamos, vamos pegar aqui ferro fundido e a disposição regular ou disposição concordante, eu pegaria esse valor, a pressão máxima, 4, colocaria aqui, né? E com as dimensões do diâmetro da corda e diâmetro da rodana, tu acharia a força de tensão na corda. E aí essa força, tu compararia, né? Colocando nessa forma, compararia com a tensão última, e aí tu vai ter, no caso, o fator de segurança. Fadigas em cabos de aço, então. Então, como a gente fazia já em outras etapas, nós fizemos, então, o cálculo de estático e agora o cálculo da fadiga em cabos de aço, né? Então, solicitação dinâmica. Um diagrama de fadiga, então, não difere, o diagrama de fadiga de cabos de aço não difere muito de um diagrama SN. Tá? Então, ele pode ser obtido para corda de fio, né, para cabo de aço, e ele é mostrado, então, nessa figura 1721, aonde a ordenada, então, dessa figura é a razão P sobre SU. P é a pressão, né? E SU é a resistência última de tração do fio. A abscissa é o número de flexões que ocorre ao longo da vida total da corda. Tá? Então, vamos pegar, então, uma razão pressão-resistência, tá? Que é 1000P sobre SU. E aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos que entrar também com o tipo de cabo de aço que a gente está trabalhando. Se é um 624, 637. E vamos ver o número de flexões até falhar em milhões. Então, aqui, ó, o 637, se nós usar mais ou menos 1,8 aqui de razão, pressão, resistência, ele vai durar aí 500.000 ciclos, né, no cabo de aço. Uma corda de fio que é utilizada sobre rodanas falhará eventualmente em fadiga ou em desgaste. Contudo, o gráfico, né, anterior mostra que a corda terá uma vida longa se a razão P sobre SU for menor do que 0,001. E aqui, ó, como é 1000 vezes P sobre SU, o 1 aqui, ó, que vai dar quase vida infinita, vai dar uma reta aqui, ó, seria 1 sobre 1000, né? Que é, então, 0,0001 ali. Ok. Substituindo essa razão, que, digamos, entre aspas, daria vida infinita, se colocarmos essa razão na equação 1742, que é esta equação aqui, né, nós teríamos, então, o SU, a resistência última do fio, não da corda, né, como 2000 vezes F sobre Dzinho, diâmetro da corda, vezes o diâmetro da rodana. Essa equação é muito interessante, né, porque ela contém a resistência do fio, a carga, o diâmetro da corda e o diâmetro da rodana. Todas as 4 variáveis em uma única equação. Então, fica SU, resistência última do fio, igual a 2000F, que é a carga de tração máxima, sobre Dzinho, diâmetro do capeaço, vezes diâmetro da rodana. Dividindo, então, ambos os lados da figura, né, pela resistência última do fio, e resolvendo para F, nós temos, então, FF igual a P, pressão permissível, sobre SU, resistência última do fio, vezes SU, resistência última do fio, vezes D, diâmetro da corda, vezes Dzão, diâmetro da rodana, sobre 2. Esse FF
é interpretada como atração de fadiga permissível à medida que o fio é flexionado um número de vezes como correspondente ao P sobre SU selecionado. Então, essa fórmula é bem interessante. Ela nos dá como se fosse a vida finita. Então, tal carga, né, vai nos dar o número de vezes selecionado na figura 1721. Beleza? Por exemplo, eu quero 1 milhão de ciclos lá. Então, eu vou lá. 1 milhão de ciclos. Vou pegar, sei lá, 300 mil ciclos. Aqui. 300 mil ciclos é uma 6 por 12. Dá exatamente 1,5. Então, essa relação P sobre SU é 1,5. Então, a gente vem aqui, substitui aqui P sobre SU 1,5 e faz o resto do cálculo. Tá? Para o fator de segurança, então, ele pode ser definido em fadiga como NF, fator de segurança de fadiga, igual ao FF, atração de fadiga permissível, menos o FB, né, que é a nossa carga de tração, sobre o FT, que é a nossa tração de fadiga total. Né? O que é essa tração de fadiga total? O que ela inclui? Já vamos ver. Aqui, só tem um slide antes. FF, então, é a resistência de tração da corda sob flexão. FT é a tração no lugar onde a corda está flexionando. Porém, infelizmente, né, os projetistas só têm a informação do vendedor, que tabula a tração última da corda e não dá a resistência última concentrada, né, nos fios. Então, uma orientação sobre a resistência dos fios individuais provém do seguinte: aço de arado melhorado, aço arado, aço de arado brando, desculpa. Então, tem os valores aqui permissíveis, tá, de SU, para os fios. No uso de cordas de fio, né, o fator de segurança foi definido em carregamento estático como FU sobre FT, a força última sobre a força total, tração total, ou FU menos FB sobre FT, sendo que FB é a tração da corda que induziria a mesma tensão no fio mais externo que a dada pela equação C. O fator de segurança pode ser definido pela equação 14,1745, ou usando uma análise estática e compensando o fator de segurança elevado aplicado ao carregamento estático. Quando usar fatores de segurança expressos em código, normas, padrões, manuais de projeto, recomendações de fabricantes, esteja seguro de averiguar sobre que base o fator de segurança deve ser avaliado e proceda adequadamente. Né? Então, aqui, ele falou, né, que normas, códigos, próprias informações das próprias empresas, né, tem que avaliar como isso foi determinado, né, para te poder calcular corretamente. Então, a figura 1722, é a próxima, é outro gráfico que mostra o ganho em vida a ser obtido o uso, né, de razões Dzão sobre Dzinho elevadas. Em vista do fato que a vida das cordas de fio utilizadas sobre rodanas é a peta finita, é extremamente importante que o projetista especifique e insista que inspeções periódicas, lubrificação e procedimentos de manutenção sejam realizados durante toda a vida da corda. A tabela 1727 dá propriedades úteis de algumas cordas de fio. Para um problema de içador de minas, como podemos desenvolver equações trabalhando com base nessa apresentação? A tração da corda de fio FT, que a gente não sabia ainda, então a tração na corda de fio, então tração no cableaço, causado pela carga de aceleração e desaceleração
Então, aqui que está a importância, né? Porque a gente sabe que a carga de aceleração e desaceleração aumenta essa tração, né? No fio, é dada pela equação 1746, aonde Ft é igual a W sobre M. W é o peso na extremidade da corda, então é a soma da carcaça mais a carga, sobre M, que é o número de cordas de fio suportando a carga. O W é o peso por metro da corda de fio, então é o peso, digamos, específico dela. O L é o comprimento suspenso da corda. O A, aceleração ou desaceleração máxima experimentada. E G, aceleração da gravidade. Então, aqui nós temos a equação que nos dá a tração na corda do fio, né? Tração no cabo de aço, causada pela carga de aceleração e desaceleração. A resistência, então, agora fadigas em cabo de aço ainda, né? A resistência à fadiga por tração em newtons para uma vida especificada é FF igual a razão P sobre SU, que é especificada na figura 1721, vezes o SU, que é a resistência última dos fios, vezes o Dzão, diâmetro da roldana, e o Dzinho, diâmetro nominal da corda em fios em metro. A carga equivalente em flexão, FB, é igual ao módulo de Young da corda de fio, então do cabo de aço, tabelas 1724 ou 1727, identificado em Pascal. O diâmetro dos fios em metros, a área da seção transversal metálica, então, tabelas também, e o diâmetro da roldana ou do tambor, tá? Aqui tá Dzinho, mas na verdade é Dzão. Tá? O slide está errado. Aqui, Dzão. O fator de segurança estático pode ser determinado, então, como NS, FU, a resistência última, menos o FB, que é a carga equivalente de flexão, tá aqui, sobre o FT, que foi calculado aqui. Isso estático. Por fadiga, nós temos que comparar da seguinte forma. O FF, a resistência fadiga, esta equação aqui, menos o FB, a carga equivalente estática, sobre, não é estática, desculpa, a carga equivalente de fricção, sobre o FT, que foi calculado também no slide anterior. Aqui nós temos a tabela 1727, com algumas propriedades, né? A área do metal, a AM, aqui. Diâmetro dos fios em milímetros. Diâmetro máximo da rodana, diâmetro mínimo da rodana. Tá? E aí nós temos um exemplo. Então, pessoal, um exercício bem prático, né? É esse aqui. Um exemplo bem prático. Uma aplicação, então, como projetistas lá, que vocês podem utilizar de cabo de aço. Então, vamos lá. Dado um fio, um cabo de fio, né? Cabo de aço, monitor 6x19, então é o cabo, né? Com um SW de 1655 megapascal. Letra A. Desenvolva as expressões para a tração no cabo FT. A tração nessa FT é a tração de aceleração e desaceleração. A tração de fadiga, FF. Trações equivalentes de flexão, FB. O fator de segurança, a fadiga, NF, para um cabo de 162 metros de um içador de gaiola e a carga de mina de 8.900 newtons.
com aceleração inicial de 0,6 metros por segundo ao quadrado, como mostra a figura 1723. E o diâmetro da roldana sendo 1.800 milímetros. Aqui temos a figura, então, um diagrama de corpo livre, digamos assim. Nós temos o quê? Nós temos uma aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado, um peso aqui, né, de 8.900 newtons, um cabo de 162 metros e uma roldana de 1.800 milímetros de diâmetro. Tá? Então, letra A. A tração no cabo FT. Tração no cabo é dado, né, tração devido à aceleração e desaceleração, é dado como FT igual a W sobre M mais ômega, vamos dizer que é ômega vezes L, vezes 1 mais aceleração da gravidade, a aceleração utilizada sobre a aceleração da gravidade. A massa, o peso aqui é 8.900 newtons. Está aqui em cima, né? Já verificou. O M é o número de cabos de aço. A gente não tem essa informação, deixa em M. Tá? Depois, nós temos o W, que é o peso do cabo de aço, no W minúsculo aqui, vezes o L. O L nós temos 162, e o peso desse cabo nós não temos. Mas a gente consegue achar. É um cabo 6 por 19. Aqui, ó. Peso por metro, 39,8, diâmetro ao quadrado. Diâmetro, né, do cabo de aço. Então tá ali, opa, peguei errado, pessoal. 36,18 vezes diâmetro ao quadrado. 36,184 diâmetro ao quadrado. Ele botou uma casa a mais na vida. Tá? Isso vezes 1, né, que é da equação, mais a aceleração inicial, que é 0,6. Podia ser a aceleração final, sim, de arrancada ou de parada, tu utiliza a máxima, né, a mais alta. Sobre 9,81, que é a aceleração da gravidade. Isso, pessoal, o FT, então, ele vai ficar como 9.844 sobre M mais 6,22 diâmetro ao quadrado newtons. Tá? Então, isso que a gente acha, tá? Como a tensão devido à aceleração e desaceleração. Ah, mas aqui eu tenho duas variáveis, o número de cabos e o número de fio, o diâmetro do cabo de aço. Beleza. Isso aí no final a gente bota numa tabela e vai colocando um cabo de aço, 2 cabos de aço, 3 cabos de aço, substitui nessa equação e vai ter os resultados e acha os cabos ótimos para nossa aplicação. É isso que a gente quer saber, né? Quando a gente faz uma conta, a gente quer saber qual diâmetro do cabo de aço a gente vai ter que usar para aquela carga, né? Que a gente geralmente tem as cargas. A gente quer saber o diâmetro e a quantidade de cabos de aço. Então, por isso que eu falei que esse exemplo é bem prático, né? Da figura 1721, a gente vai usar uma relação P sobre SU. A tração da fadiga FF, né? Vai ser da equação 1747. E é dada, então, né, por essa relação P sobre SU vezes o SU, vezes o Dzão vezes o Dzinho, sobre 2. Tá? O P sobre SU que ele usou foi 0,0014. Então, a gente tem que ir lá na figura, achar o cabo 619. Aqui, cabo 619. Ele usou, né, 1,4. 619 é esse aqui. 1,4. Deve ser mais ou menos aqui. Provavelmente 1,4
é para dar aqui o vida infinita, né? Observem aqui, ó, 1,4 de razão, que na verdade é 1,4 dividido por 1000, né? Que dá o 0,00014 lá. Vamos de novo apagar aqui, tentar melhorar isso aqui. Tentar fazer uma coisa mais reta. Não vai adiantar, mas tudo bem. 1,4 sai daqui, ó. Segue reto. Opa, desce um pouquinho. 6,19 aqui, ó. Vai chegar no 1, né? 1 milhão de ciclos, mais ou menos 1,4 aqui. Acaba o 6,19. Beleza. Então, por isso que ela usou... Ele usou, né? Não sei quem fez o livro, quem fez o exercício. Usou, então, 0,0014 relativo a 1,4. Vezes, então, o nosso SU, que ele usa SW, não sei porquê, né? Deve ser um problema de tradução. 1.655 MPa, vezes o diâmetro da rodana, 1.800 milímetros, vezes o diâmetro da corda, que nós não sabemos, né? O diâmetro do cabo de aço, que a gente não sabe, sobre 2. Tá? Fica lá, 2.085,3 vezes D. Tá? O FB, pessoal, também fica, a gente pode calcular, utilizando a fórmula, onde nós temos ER vezes DW vezes AM sobre Dzão. O R, modo de elasticidade. Temos que achar na tabela. Da corda. O DW é o diâmetro do fiozinho do cabo de aço. O diâmetro do fiozinho pequeno. O AM é a área do cabo de aço. E o diâmetro da rodana está aqui em 1800. Então, vamos voltar na tabela, achar o cabo de aço 6 por 19. Cabo de aço 6,19 aqui. Então, nós temos aqui módulo de elasticidade, 12 vezes 10 na 6. Área do metal, 0,4 d ao quadrado. Diâmetro dW do fio, 0,067 Dzinho. E eu acho que era isso, né? Se não me falha a memória, ele usou qual o valor? 83 mil. Ah, sim. Vamos ver. Tem outra tabela aqui. Deixa eu pegar essa outra. E 6 por 19 está aqui. Ó. 6 por 19. Dado do cabo de aço. 83 de modo de elasticidade. Pois bem. No exercício ele usou 83 mil. Que é 83 gigapascal, né? Então, ele usou 83 mil megapascal. Vezes o valor, né, do DW, 0,067 vezes Dzinho. A área do cabo, então, é 0,4 diâmetro ao quadrado, sobre 1800. A gente vai ter, então, um FB de 1,236 vezes diâmetro ao cubo. Fator de segurança da fadiga, então, a gente vai fazer, né? O NF igual ao FF, tensão da fadiga, menos a tensão de flexão equivalente, sobre a tensão de aceleração e desaceleração. Observe que a gente fica tudo, né? De soma e diminui aqui as coisas, a gente vai ficar com uma função de D, basicamente, e o número de cabos. Então, nós pegando isso aqui, essa forma, jogando num Excel da vida, né? Um programa de planilha eletrônica, a gente vai conseguir achar o NF, fator de segurança. Então, colocamos vários diâmetros e colocamos várias quantidades de fio, né? 1, 2, 3 e 4. Então, a gente pega e faz isso, né? Logo, a gente consegue verificar, por exemplo, um diâmetro, vamos pegar um diâmetro de 25. Ah, quanto maior o diâmetro do cabo de aço, melhor, né? Tu pode me dizer no primeiro momento. Vou pegar aqui, ó, vou pegar o diâmetro maior, o 25, e 4 cabos de aço. Fator de segurança de 5,25.
Ah, ótimo. Tá bom. Daí tu olha ali, ó, como o cabo de aço de 16, né, ou de 12,5 é o melhor. Porque, olha, com 4 cabos, o melhor é o 12 e o de 16 aqui, ó. Né, que dá 7,10 e 7,12. Por quê? Pessoal, vocês já mexeram com cabo de aço. Você sabe o peso que tem um cabo de aço. Então, o aumento do diâmetro aqui, ó, aumenta, né, nessas equações, não lembro exatamente em qual aqui, ó, nessa FT, aqui é o peso do cabo de aço por metro, né? Essa componente aqui, ó, do FT. Então, isso tem que ser considerado. Então, não quer dizer que sempre que colocar um cabo, quanto mais tu colocar um cabo de aço, maior diâmetro, tu vai estar fazendo um bom negócio. Tá? Não é isso que a gente vê, né, nesse exemplo aqui. Tá? Então, se eu quero 2 cabos de aço, bom, e ver os 2 maiores coeficientes de segurança. Né? Aqui, ó, o 16 e o 19, com 2 bons coeficientes de segurança. Eu usaria o 16, porque é um pouquinho maior e é um pouco mais fino, né? Consequentemente, mais barato um pouco. Tá? Então, essa tabela é legal para ver isso. A importância do peso próprio do cabo de aço. Beleza, pessoal? Então, aqui tem os exercícios recomendados. Era isso.